Arianos e arianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Arianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês intuitiva, coletiva, para o mês de novembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para o aqui e para o agora. Vamos ver qual é a mensagem que os nossos guias, mentores espirituais, guardiões têm para este nosso próximo mês. Mês de novembro, mês dos escorpianos, mês que traz morte e renascimento. Bora lá, Ariano, vamos ver. Energia geral, por favor, para o signo de Áries para o mês de novembro de 2025. Uma carta. Olha isso! O 10 de paus e no fundo do deck o 9 de copas. 10 e 9, 19. No tarô cigano, em muitos oráculos, né? O 19, no cigano eu acredito que é a carta 31, mas o 19 no tarô convencional é a carta do sol. Ou seja, uma nova oportunidade de vivenciar algo novo. Algo novo que vai exigir você acreditar em si mesmo, você acreditar nas suas particularidades, você acreditar que aquela vulnerabilidade, ela também ensina algo. É aquele momento, Ariano, onde eu não posso me olhar apenas no lado positivo. Eu preciso também buscar quais são as minhas sombras, quais são as vulnerabilidades, o que faz parte de quem eu sou que eu não estou colocando na mesa, sabe? Porque o 10 de paus, ele traz o fim de um ciclo. O fim de um ciclo onde as coisas não foram como eu esperava, onde existiam muitas expectativas, vamos dizer assim, sabe? Existiam muitas ilusões até, né, em muitos momentos, mas que estavam associadas a uma versão minha, onde eu não consigo me aceitar por completo. Se eu estou falando de um relacionamento aqui, por exemplo, eu posso estar falando de você quando conhece uma pessoa, quando tem uma oportunidade profissional, em qualquer área da vida que seja. É como se eu criasse muitas expectativas, criasse algumas ilusões e isso depois acabasse me decepcionando, de certa forma. Mas não por conta da situação em si, mas por conta das expectativas que eu criei. E o 9 de copas, ele pede muito a sua verdade. Qual é a sua verdade? Qual é a sua autenticidade? Qual é a coisa que você pode pôr na mesa, que você pode e deve, né, pôr na mesa sobre você, que diz respeito por completo quem você é, entende? Porque se eu não posso ser quem eu sou diante de todas as pessoas, não é que existe um problema comigo, existe um problema com as pessoas onde eu estou inserido. E é momento de começar a olhar para isso. Aquilo que está ao meu redor, de fato me alimenta ou me traz cansaço? Ou me traz desgaste emocional, desgaste físico, né? É um momento de transição. Novembro, assim como me veio, né, a questão da intuição de falar sobre o escorpiano, de falar sobre a morte e o renascimento, é um momento aqui também de você deixar morrer algumas coisas. Deixar morrer algumas relações onde você não pode ser exatamente quem você é, né? O 9 de copas, ele traz muito essa questão de o lugar que eu frequento, ele me aceita como sou ou me aceita só quando estou suprindo as expectativas? As pessoas que dizem que me apoiam, estão de fato me apoiando com atitudes ou só falam com palavras que estão me apoiando? Entende? Qual é o lugar que eu estou inserido? Novembro traz esse romper, que é muito importante, tá? É um momento de olhar, de expandir a visão e de entender. As pessoas que me cercam, o meu posicionamento nas relações, né? Porque não é tudo sobre o outro, é também sobre o nosso posicionamento. A forma como eu me posiciono nas relações. Por exemplo, eu me coloco diante de uma relação, diante de novos ciclos, diante de pessoas realmente aberto a vivenciar, ou eu fico sempre buscando uma alternativa, um jeito para poder fazer parte de algo, mesmo não estando 100% em paz comigo mesmo. Entende? É muito lindo essa energia porque traz muito uma questão de objetividade, uma questão de você determinado a fazer aquilo que te traz vida, que te traz paz, que te traz equilíbrio. E isso, quando a gente busca
focar a nossa energia naquilo que nos traz paz, aquilo que nos traz guerra, aquilo que nos traz desconforto, aquilo que nos traz insegurança, né? O 10 de paus também tem muito uma questão de insegurança, deixa de fazer parte da nossa vida. Deixa de fazer porque eu não estou colocando energia ali mais naquela situação, entende? Eu resolvo acreditar mais em mim, resolvo acreditar no meu potencial, resolvo entender que existe algo muito maior e algo muito mais estruturado, potente, poderoso, que guia a minha jornada, sabe? E aí eu deixo de me prender a circunstâncias e a vínculos que não me fazem acreditar em mim mesmo, trazer essa completude de ser quem eu sou, sabe? Aqui me vem muito uma questão de religião. Eu posso estar falando com pessoas que estão começando a entender um pouco mais sobre espiritualidade, buscando entender um pouco mais outras práticas, outras religiões, né, vou dizer assim de um modo geral, outras religiões, outras experiências, só que isso não é tão bem visto perto do lugar onde você vive, perto das pessoas onde você se relaciona. E isso acaba te limitando um pouco de fato acreditar naquilo que você sente que é importante para você neste momento. Não deixe com que essas experiências, com que essas pessoas, com que esses bloqueios, né, com que esses padrões mentais e emocionais façam você não experienciar aquilo que ainda pode ser para você, tá? É como se você tivesse uma nova oportunidade, ou uma nova versão, ou uma nova situação que te trouxesse mais vida, mais energia para viver. Só que isso vai exigir de você seguir aquilo que a sua intuição acredita, tá? Vamos ver aqui o que mais? 3 cartas, por favor. Olha isso! Olha isso! Muito bem. 6 de paus, o 10 de ouros e o 7 de espadas. No fundo do deck, o 4 de copas. Existe uma questão aqui, existe um sucesso, um reconhecimento, existe uma energia de poder, de estruturação, existe uma energia de você não depender, é como se fosse uma libertação. O que me vem aqui muito é uma libertação. Uma libertação de você não se prender mais às circunstâncias, por exemplo. A carta do 7 de espadas, ela vem trazer uma energia um pouco diferente do 6 de paus e do 10 de ouros, mas é muito interessante porque é uma energia onde eu, independente de ter o reconhecimento, de ter a matéria, de ter alguma coisa, eu entendo que a minha saúde mental, a minha essência, a minha história, vou usar essa palavra, a minha história, é muito mais importante do que, de fato, eu ter o reconhecimento, de fato, eu ter a matéria estruturada perto de pessoas ou em circunstâncias que não me trazem preenchimento pessoal, digamos assim, sabe? É como se você, mesmo com que as outras pessoas te reconheçam, mesmo que... Isso é muito lindo, né? Porque mesmo que eu tenha o dinheiro, mesmo que as outras pessoas me reconheçam, eu vou em busca daquilo que me traz paz, entende? Não que o sucesso, não que o dinheiro não vai te trazer reconhecimento, vai te trazer oportunidade de se alinhar vibracionalmente com algo mais elevado, tá? Isso é muito importante. Só que aqui me vem a energia de você entendendo a sua importância nessa história. E mesmo sem o dinheiro, mesmo sem o reconhecimento, você segue em frente e você vai buscar algo que de fato reconheça a si mesmo, pela sua essência, pela sua individualidade, sabe? É como se você estivesse buscando nichos, buscando pessoas, buscando trabalhos que não vão olhar para você e vão te perguntar o que você faz da vida, quais são as suas fontes de renda. Eles vão te perguntar, você está em paz com a vida que você escolheu viver? Entende? É como se você estivesse buscando esse lugar, né? Aqui a gente tem sim alguns fins, mas a gente tem sim muita prosperidade chegando também. E é como se a vida, o quatro de copas, no fundo, ele vem me trazer muito uma questão de
é como se a vida te mostrando que muitas vezes aquilo que você quer não é mais importante do que aquilo que você tem, entende? Às vezes eu estou falando com pessoas aqui que são saudáveis, né, fisicamente, são pessoas que têm boas condições de saúde, e muitas vezes podem estar relacionadas a ambientes, a pessoas, onde a priorização é o sucesso, onde a priorização é a matéria, onde a priorização é ter muitos bens. Só que para você é muito mais importante estar vivo, é muito mais importante, tudo bem que você quer também, né? E isso está aqui na sua mesa, isso está aqui para vocês. Mas eu não vejo isso como principal, entende? E a gente consegue tudo além, a gente consegue o extraordinário quando a gente entende que a gente já tem aquilo que a gente precisa, tá? Não tenha medo de perder algumas coisas. Não tenha medo de perder sucesso, de perder estabilidade, de perder uma carteira assinada, digamos assim, né? Estabilidade, de perder algo por conta de coisas que não te trazem vida. Viver é muito mais importante do que ter todas as outras coisas. E aqui as cartas elas pedem muito isso. Comece a entender a vida que você já tem, entende? Pode ser que esteja... Aqui eu não vejo dificuldade, tá? Para ser muito sincero, eu não vejo dificuldade. A dificuldade que eu vejo aqui é, por exemplo, eu tenho R$1.000, mas eu quero 10 mil. Mas os 1.000 que eu tenho dá para eu ir me sustentando, entende? Talvez você possa se colocar em algumas dificuldades buscando querer atingir lugares que estão mais associadas com a vontade das outras pessoas do que com a sua própria vontade, entende? Vamos ver aqui o que é mais? Mais uma. Muito bem. Ó, o 7 de espadas novamente. Nessa hora de relacionamento, interpretando isso com o 6 de paus e a carta do louco, é como se o sucesso fosse... O sucesso para você fosse muito diferente. A sua visão de sucesso, digamos assim, é muito diferente da visão de sucesso de outras pessoas. E você começa nas suas relações entendendo e ganhando mais propósito, mais vida, mais priorização mesmo do que é importante para você, quando você faz aquilo que é importante para você. Por exemplo, se eu falo, você vai conhecer uma pessoa e a sensação de sucesso, a realização para aquela pessoa é uma coisa, para você é outra. Isso não quer dizer que não tem como dar certo junto, só que é importante você caminhar ao lado de pessoas que têm a mesma visão que você. Entende? Às vezes eu estou falando aqui com uma pessoa que conheceu ou vai conhecer, né? Uma pessoa muito rica, porque a gente tem associação com 10 de ouros, então é uma pessoa que tem estabilidade material, ou então você está vivendo já com uma pessoa que tem essa estabilidade material, que para você não é tão importante, digamos assim, a sua priorização aqui, ela vem muito de estar realizado, sabe? Não de ter, mas de ser. E aí é importante você começar a entender, essas relações de fato trazem vida para mim ou elas me colocam em lugares, com situações, em meios sociais que não me devolvem aquilo que de fato me preenche, entende? Porque são cartas meio que opostas, né? Aqui eu tô falando de sucesso externo e a carta do louco, ele tá zero preocupado com o sucesso externo, ele tá preocupado em ser feliz com ele mesmo, né? Então a gente tem essa questão, você pode conhecer pessoas ou então você pode já estar se relacionando com pessoas que têm uma visão um pouco diferente da sua, tá? E isso é muito importante você entender aqui em relação às suas relações. Eu estou me posicionando, de fato, eu estou fazendo a minha verdade valer a pena? Eu estou colocando a minha verdade na mesa? Por exemplo, se a outra pessoa está sempre organizando viagens ou jantares luxuosos, ou se a outra pessoa está projetando muito em relação ao ter, e para mim o importante é o ser, como que eu posso me posicionar para essa pessoa, para essa situação, para essa relação, ter uma relação familiar, de uma forma que a outra pessoa entenda aquilo que de fato é importante para mim,
sabe? Fazer com que a nossa relação dê certo, de certa forma, porque são visões um pouco diferentes. Em relação à vida profissional, a gente tem um 10 de ouros com o 7 de espadas, ou seja, um momento onde não tem como ter máscara, tá? Não tem como querer estar em uma situação apenas para agradar. O seu sucesso, o seu reconhecimento, a sua oportunidade profissional que te traz financeiramente, que te traz retorno material, digamos assim, ela vem de uma jornada onde você não coloca nenhuma máscara. É onde você é quem você é. Você fala sim quando é para falar sim, você fala não quando é para falar não, tá? E de um modo geral, a gente tem aqui a carta da aventura com a carta do condicionamento. A carta do condicionamento é representada pela carta do diabo em alguns outros tarôs. Ou seja, podem surgir em novembro oportunidades de se aventurar em lugares que de fato não vão te preencher essencialmente. Pode ser muitas questões mundanas, posso estar falando aqui de você tendo a oportunidade de fazer viagens, de mudar de trabalho ou de mudar de... Enfim, o que quer que seja essa mudança, né, que acontece a partir do momento que você se coloca à disposição da vida para viver algo novo, isso vem para te trazer um impulso mais material, digamos assim, tá? Tem uma questão aqui de você entender até que ponto vale a pena eu deixar de ser quem eu sou para poder me abrir para algo que vai me fazer ter alguma coisa, mas que não vai me trazer paz, que não vai me trazer completude, digamos assim, tá? Vamos ver aqui o que é mais com o oráculo da natureza. Arianos. Seja você a pessoa que vai te trazer o dinheiro, a pessoa que vai te trazer o reconhecimento, a pessoa que vai... Ela precisa encontrar você na essência, tá? Senão isso acaba não vindo. Me vem aqui a história do Cristiano Ronaldo com a Georgina. Não sei se vocês sabem de quem eu estou falando, mas enfim. É um jogador de futebol muito famoso. E a Georgina, ela era uma vendedora numa loja de bolsas, enfim. E eles se conheceram, ela estava ali trabalhando, ele foi para comprar alguma coisa e eles acabaram se conhecendo ali naquele momento. E hoje ela usou isso, né, não só o sentimento, não só a emoção, mas ela usou isso ao favor dela para poder expandir na vida, digamos assim, né, para poder atingir outros objetivos que ela também tinha. E aqui tem muito uma questão disso, né? Talvez você encontrando uma pessoa que vai te dar a oportunidade, você encontrando uma oportunidade profissional também, que vai te dar a oportunidade de expansão, mas é preciso ser você. Não tem como você ter vergonha de ser um vendedor, não tem como você ter vergonha de ter a sua história para contar, sabe? A sua história também importa, você é um ser humano como qualquer outro. Então a sua essência, a sua história, a sua individualidade, ela vai ser muito importante para essas conexões, tá? No mês de novembro. Virou aqui a carta do outono. A carta do outono. A carta do outono, ela representa muito pra gente a questão de deixar ir algumas coisas, de deixar ir alguns medos, de deixar ir as nossas sombras, de deixar ir velhas coisas que já não nos servem mais, sabe? O outono é aquele momento onde as folhas caem, né? E busca a renovação para que a gente viva o inverno e então floresça novamente. E a carta do outono é: não tenha medo de mostrar também as suas folhas. Não tenha medo de mostrar. Existe beleza também, sabe? Quando as folhas já estão velhas, quando as folhas já estão velhas no sentido não de idade, tá? Mas no sentido de tempo mesmo. No sentido de que eu já não sou mais aquela folha verde que nasceu. E também existe beleza nisso, né? Quando a gente olha o outono de um modo geral, aquele monte de folha avermelhada, marrom, no chão, também existe beleza nisso, sabe? Existe beleza em qualquer estação que seja, assim como existe beleza em qualquer maneira como você se expressa. Só que muito mais bem visto, muito mais iluminado, você mostra quando você é real, tá? E novembro pede muito isso aqui. Use afirmações, use a sua própria intuição,
coisas, conexão, né? Aqui pede conexão. Quando eu estou falando de afirmação, eu estou falando de estar presente. É só, a afirmação em si, ela não traz muita coisa. O que traz é estar presente confiando naquilo. É a intenção daquele momento, sabe? Então, use a sua intenção. Você é o próprio criador da sua história. Você é o próprio... Você materializa aquilo que você gostaria de materializar, sabe? Só que a gente só consegue materializar quando a gente está de fato alinhado com a nossa essência, vibrando a frequência da nossa alma. E para estar vibrando, a gente precisa voltar para dentro, precisa aceitar as sombras, precisa aceitar ser humano. Tem muita gente que já não tem o cheirinho mais de humano, sabe? Já não tem mais os defeitos, já não tem mais... Virou-se uma questão muito de perfeição, de ser padrão, de ser perfeito, de querer agradar a tudo e a todos. E hoje em dia é difícil você ver uma pessoa que tem aquele jeitinho, sabe, de falar diferente, aquela particularidade, e a vida em novembro pede isso de você. Combinados, arianos? Gratidão infinita mais uma vez pela sua presença. Já te convido a se inscrever no canal, se é a sua primeira vez por aqui. Me deixe saber de onde você é. A sua interação, a sua energia de troca é muito bem-vinda e muito importante. Gratidão mais uma vez. Um ótimo, excelente novembro de 2025. E a gente se encontra em um próximo vídeo. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.